Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa. E hoje a passagem da qual eu vou falar está lá em Mateus 21:19, que diz assim: Vendo que a figueira não tinha dado nada além de folhas, então ele disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica pedindo a Deus: Senhor, me usa. Senhor, sei lá, a gente entrega na mão do Senhor aquilo que nós precisamos entregar. Mas dificilmente eu falo isso com toda a autoridade de uma pessoa que usa as redes sociais, de uma pessoa que está neste mundo, e a gente vê o quanto que as pessoas elas dão pouca oportunidade para o Espírito Santo de Deus agir. É tanta pouca oportunidade que eu acho que, sei lá, 70% das pessoas, assim, do mundo gospel, que tem, né, um Instagram e que estão lá, elas estão naquela moda agora de responder as caixinhas de pergunta. E as caixinhas de pergunta que mais caem primeiro, criticando as pessoas que estão naquela posição. Não tem honra para aquelas pessoas, né? A pessoa tá, sei lá, afrontando a outra, né? Alguns pastores, por exemplo, que estão lá nos Estados Unidos. Ah, porque não vai para a África? Ah, porque é fácil, sei lá, isso e aquilo outro. Ou então perguntando, porque cristão pode usar tatuagem. Ah, trair meu esposo, trair minha esposa, devo contar para ela? Eu namoro, é pecado fornicar, é pecado fazer sexo antes do casamento. Mas isso, e às vezes, que eu acho que é muito perigoso quando eu vejo isso, eu acho muito perigoso mesmo, porque assim, quando vem um leigo perguntar, é uma coisa, né? Aí o pastor, a pessoa que está ali respondendo, eu vejo que tem até assim uma certa compaixão da pessoa de lhe dar um ensino para que a pessoa entenda a respeito daquele princípio. Mas eu vejo que tem muitos que a maioria, geralmente quem segue artista gospel, é gospel, né? Tipo, é crente. Então, assim, tem uma grande maioria de gente, assim, grande maioria que eu digo assim, né? Tem um volume muito grande de pessoas que estão procurando na Bíblia, ou na Bíblia, brechas que nem advogado de criminoso procura na lei brecha para inocentar, sabe? Assim, tem gente que está procurando na Bíblia a brecha para pecar. Tem gente que está mais preocupado com o limite do pecado, até onde pode pecar, do que de fato se aproximar de Deus, porque aí de fato vai ficar bem longe do pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagine que esse quadrado aqui são os limites em que a pessoa é pecado ou não. E esse pontinho aqui é Deus. Aí a pessoa lê a palavra para ver até onde ela pode fazer algo que não vai se tornar pecado. Ao invés dela ler a palavra para que cada vez ela fique mais próxima de Deus. Tá vendo aqui? Minha seta que eu tô fazendo na hora. Em vez de ela se aproximar, ela fica procurando motivo para se afastar. E aí Jesus diz assim, olha, tô vendo que você só tá dando folha seca. Vou ordenar agora que você morra, né? Em outras palavras, nunca mais dê fruto. E a árvore vai lá e seca. E tem outra passagem bíblica que diz assim, a árvore que não dá fruto serve para quê? Para virar lenha. Ou seja, existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de crente. Uns que vão levar machadada, que vai servir pro mármore do inferno, né? Que é lenha, pro fogo, é inferno. E existem aquelas pessoas que vão levar pedrada. Porque aquelas pessoas que estão próximas de Jesus, elas têm por obrigação dar frutos, seja ele qual for. Frutos do Espírito, ela tem essa obrigatoriedade. Como, Naira, eu vou conseguir dar frutos do Espírito? Isso é algo que vem de Deus. Também da intimidade que você dá a Ele. É como eu acabei de mostrar. Existem maridos e esposas, que tá aqui Deus, tá aqui a pessoa, e aqui eles estão bem longe, um do outro, e longe de Deus. Mas você entende que à medida que cada um vai buscando o Senhor, eles vão se tornando cada vez mais próximos um do outro, o triângulo vai ficando menorzinho. As pessoas não entendem que viver com Jesus é muito mais do que dar glória a Deus e receber promessas. As promessas de Deus vão se cumprir, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que nós temos um compromisso. Assim como o inimigo tem uma agenda e ele segue e arrisca essa agenda, nós temos que entender. Assim como os cristãos na igreja primitiva entenderam que eles tinham um chamado. Você imagina que se a igreja primitiva fosse hoje, nos dias de hoje, será que nós, cristãos, teríamos a capacidade de fazer o que a igreja primitiva fez, de suportar o que ela suportou, para que o evangelho chegasse até nós?
Será que nós teríamos a mesma desenvoltura de levar o evangelho, de dar frutos do Espírito, para que futuras gerações, de quarta, quinta, sexta, sei lá, 10ª geração de pessoas, depois de nós, soubesse o que é a palavra de Deus, o reino do Senhor, que Jesus veio e morreu por eles na cruz, pagou o preço de sangue para que eles não perecessem, mas tivessem a vida eterna? Tem gente que me pergunta por que eu tenho um canal no YouTube. Para isso, gente. Gente, é para isso. É para falar do amor de Deus. É chegar das boas novas. E não dá para ficar calado em casa esperando a morte chegar, esperando a oportunidade das coisas estarem favoráveis. Ah, vou fazer um curso de teologia. Ah, vou fazer um curso de oratória. Eu dou aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor e das coisas que Ele tem permitido eu falar. Mas a palavra de Deus diz assim, né? Isso aqui foi só um parênteses, tá, gente? Mais à frente, no versículo 22 e 21, ou 21 e 22, ele fala sobre fé. Se não tivermos a fé devidamente, podemos fazer coisas maiores. Se a gente tiver fé e crer, nós faremos coisas maiores. Jesus fala isso um pouquinho mais à frente do versículo 19. Lá no versículo 21 e 22, ele fala sobre fé e ele diz que se não duvidarmos e tivermos fé, que agora ficou mais claro, né? Que eu estava falando, estava meio embaçado. Podemos fazer coisas maiores. Então, vem do pressuposto de crer. Só que, o que acontece com algumas pessoas? Elas se devotam tanto para a desgraça. Elas respiram e exalam aquela situação, parece que elas nunca vão sair daquilo, que falta fé nelas. Mas aí tem uma passagem de Filipenses muito maravilhosa, que agora o número eu não lembro, mas é em Filipenses, que diz assim: o querer e o fazer vem de Deus, vem do Senhor, vem do Espírito Santo, vem de Jesus. Então, se está faltando fé, Tiago diz assim: pede que Ele vos dá. Se está faltando querer fazer, pede que Ele vai te dar. Ah, Naira, Deus sabe de tudo, Ele não dá porque não quer, né? Ele dá porque Ele quer relacionamento com você. Ele quer que você se disponha. Deus está mais interessado no coração disposto a obedecer do que num coração que está disposto a sacrificar. Tem gente que sacrifica casamento, filho, tudo pelo evangelho. E Jesus nem está pedindo isso. Na verdade, Jesus está dizendo o quê? Obedeça. Tem gente que está sacrificando seus relacionamentos, seus cônjuges, porque não sai de dentro da igreja, porque não tem entendimento, porque não tem sabedoria. Às vezes a pessoa acha que tem um chamado, mas aí o outro não tem, ou falta entendimento. Enfim, uma série de situações que fazem o casal se afastar. Mas à medida que cada um se dispõe a Deus, vão se aproximando. Mas hoje o que é que isso aqui, o que é que separa? O que fica nessa linha aqui de baixo? Orgulho. Essa é a principal causa de divórcio. Disparado. É o orgulho. São mulheres que estão indisponíveis para o erro do marido. O marido tem que ser perfeito. Ele tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, trabalhar fora, levar para viajar. Elas querem, assim, fazer o Ctrl-C, Ctrl-V da vida do Instagram e elas querem imprimir aquilo na realidade. E a gente sabe que não é assim. Maridos que, muitas das vezes, fazem uso de mídias ilícitas e querem que a esposa tenha aquela determinada performance que é totalmente irreal. Maridos que não olham com sensibilidade para sua esposa, não morrem por ela nem um dia da vida, que dirá se precisasse de uma bala passar por ele para poder sobreviver a ela. Jamais. Então, as pessoas acham que dar frutos é tipo, falar bem, sei lá, ter muito seguidor no Instagram. Mas a palavra de Deus diz que dar frutos está ligado, os frutos do Espírito está ligado a amabilidade, alegria, domínio próprio, longanimidade, amor, então paciência. Todas essas coisas estão ligadas aos frutos do Espírito. E tem gente que, sei lá, tem 15 anos de crente e nem leu Cantares, porque acha que é o livro proibido. Tudo que está na Bíblia é para ser lido, de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que, sei lá, tem 15 anos de crente, mas nunca se dispôs a ler o Evangelho de João. Nunca leu o Salmo 119, porque é o mais longo. Sempre tá uma desculpa para não fazer. Tem uma frase do Pablo Marçal que ele diz assim: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É difícil, né? Porque agora você ficou pensando, meu Deus do céu, quem não é bom em desculpa não é bom em mais nada. Aí você tá lembrando de todas as desculpas que você dá para não fazer algo que você precisa fazer. Dar frutos está ligado ao zelo, a vontade que aquilo se dispor, ter um coração disposto para o Senhor, ter um coração disposto para as coisas de Deus, mas entendendo que as coisas de Deus começam dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, dentro da sua própria parentela, desenvolvendo amor próprio.
Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou doar, 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 e esquece que Jesus diz duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E dentro do próximo como a ti mesmo tem uma ordenança: ama-te e ama-te. Ama-te e ama. Ama tu e ama ele. Ama. E quem é o próximo? Todo aquele que estiver próximo de mim. Necessariamente, dentro dessa ordem. Dar fruto está ligado a se dispor para Deus. Às vezes tem pessoas que pensam assim, eu me disponho para Deus, mas só para gente desconhecida. Parente, Deus me defenderá aí. Amigo, amigo a gente ajuda. Mas parente, eu gasto até o último centavo, se preciso for, para não ajudar parente. Tem gente que fala essas coisas. Tem gente que age dessa forma. E eu não estou julgando. Jesus não julga, eu também não vou julgar. Eu estou apenas levantando pautas para que a gente venha ter uma reflexão a respeito da nossa própria atitude com relação à vontade de Deus na nossa vida. Está muito explícito que Deus tem... Está tão explícito aquilo que Deus quer de nós. Fé. Muita fé. Primeiro que tenhamos fé nele. Que cremos que ele veio, que foi enviado por Deus. E que aquilo que ele falou foi o que Deus que mandou que ele falou. Fala isso, tá lá no Evangelho de João, tá lá no Evangelho de Marcos, tá no Evangelho de Lucas e tá no Evangelho de Mateus. O Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus veio para que nós possamos ter acesso ao Pai. Porque antes disso, a condenação era para todo mundo, porque todos nós pecamos. Lá em Romanos está escrito isso. Nós precisamos ter o coração disponível para que o Espírito Santo venha gerar em nós os frutos do Espírito. Porque senão nós vamos levar machadada ao invés de pedrada. Eu prefiro levar pedrada do que a machadada. Você pode pensar assim, Nária, mas eu sou uma pessoa tímida. A timidez não pertence a Deus. Então você já tem que começar a orar por isso aí. Para que venha sobre você um espírito de ousadia, porque a timidez não pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor não é um espírito de covardia. E não farão parte do reino de Deus os covardes. Então você não pode se calar. Você não pode se acovardar. Porque a alma de alguém depende da sua boca, depende da tua disposição, depende do teu entendimento de buscar no Senhor palavras e respostas. Nós precisamos dominar. Nós precisamos se dominar, autogoverno. Entender que existe algo que é mais importante do que a nossa timidez. É claro que você vai respeitar o seu limite, o seu tempo. Talvez você não seja uma pessoa, por exemplo, que vai falar para a multidão. Mas você não pode se acovardar, por exemplo, quando o Espírito Santo de Deus pedir assim para você, mandar você orar por alguém, por um enfermo, alguém que está ali do teu lado, alguém que está desabafando contigo, falando algo, e que você precisa ter uma resposta da parte de Deus para aquela vida, para que aquela vida entenda que ela é importante para o Senhor. Às vezes a gente quer se calar, mas o nosso silêncio é egoísmo. O nosso silêncio não é de Deus. Também falar, né, assim, eu tô falando nesse contexto de fruto, né, depois eu falo a respeito disso, mas hoje eu tô falando a respeito do contexto de dar frutos, no contexto de se dispor, de ter fé. Nunca mais repita a palavra, eu não sei. Eu não sei, se Deus quiser me abençoar, Deus quer te abençoar, é a palavra de Deus. Olha, essa dúvida não é de Deus, não. Veio a palavra de dúvida, não é de Deus, porque Deus ele não é Deus de confusão, amigo. Deus não é Deus de confusão. Então, quando você pensar, se Deus quiser, ele me abençoa. Ele vai te abençoar. Se você quiser que ele te abençoe. Se você crer, ele vai te abençoar. Se Deus quiser, Deus vai fazer assim, assim, assim. Não sei, né? Pode ser que Deus não queira. Você não sabe o que você quer da parte de Deus. Como Deus pode fazer algo por você? Porque você pode orar assim, Senhor, essa é a minha vontade. E no final da oração dizer, mas que o Senhor faça a tua vontade. Mas não dizer, se eu não sei. Se eu não sei. Se eu não sei. Pelo amor de Deus, gente. Não é mais tempo pra gente estar nesse tipo de conversa. Deus quer fazer algo através de você. Que tal começar hoje? Estudar aí o dever de casa desse vídeo. Procura entender a respeito dos frutos do Espírito. Deus, ele é maravilhoso. E ele é galardoador. E ele tem, assim, uma vontade muito maior de abençoar do que condenar. Deus não tem prazer na condenação. Porque o inferno não foi feito para mim nem para você. Foi feito para outros seres. Seres que não temeram a Deus. E quando a gente vai entendendo a respeito dos frutos do Espírito, vai vir um temor, um amor, uma coisa assim que precisa que a gente tenha, porque o temor, o salmista diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente teme ao Senhor, a gente se dispõe à vontade dele. A gente para de colocar a nossa vontade na frente e começa a fazer a vontade dele. Às vezes é da vontade dele que você fale para determinada pessoa, mesmo que você nem goste tanto assim dela. Você não é obrigado a gostar dela, mas você é obrigado a amá-la. E quando eu digo que amor é ação e não é sentimento, as pessoas não entendem, acham que eu tô ficando doida. Mas se você olhar e analisar
o que de fato é amor, você vai ver que tem tudo, faz todo sentido. Você pode não gostar de uma determinada pessoa, mas mesmo assim você amá-la. Se ela estiver numa situação de risco, você provavelmente vai ajudá-la. Não porque você ama ela, mas porque você tem amor pelo ser humano. Gostar é diferente de amar. Amar é um sentimento. Ou amar não é um sentimento, é uma ação. Da qual o Senhor disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que ter a ação de nos cuidar, de nos respeitar e de nos colocar como prioridade. E tudo isso são ações. Tá bom? E então, que Deus abençoe seu dia. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe teu dia. Que você seja uma pessoa iluminada por Ele, pelos caminhos que Ele vai te colocar, que você possa brilhar, ser sal e luz nessa terra, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.